Fala aí pessoal, tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Biologia com o professor Harrison aqui do canal Conquiste Seus Sonhos Enem. E hoje nós iremos abordar a evolução do reino vegetal, tá? Mas nós iremos começar falando sobre os anfíbios do reino vegetal. Quer entender por que eu falei isso? Então fica até o final do vídeo. Mas é claro que para começar eu não poderia deixar de pedir para você que se inscreva aqui nesse canal. Gente, tem muita gente assistindo aqui o canal, mas não está se inscrevendo. Se inscreve aí, eu vou deixar aqui algumas partes da tela, as nossas redes sociais para você seguir também, tá bom? Aqui embaixo também nos cards eu vou deixar essa rede social também, tá? Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai tratar do reino Plantae, né? Ou seja, a gente vai ter uma série aí de 4 vídeos, hoje vai ser o primeiro vídeo da série, e nós iremos tratar aí como eu disse para vocês, dos anfíbios do reino vegetal. Por que eu falei isso sobre anfíbios do reino vegetal? Então eu estou mostrando aqui para vocês os principais representantes desse grupo, tá bom? A gente tá vendo aqui os musgos, mas nós iremos falar de cada grupo até o final do vídeo. Então vou pedir para que você fique aí, tá bom? Gente, eu vou, antes de começar a dar essa aula para vocês, eu vou meio que criar uma história aqui para você tentar contextualizar isso daí, para você tentar entender de uma forma mais prática quando eu quis dizer anfíbios do reino vegetal. Entenda uma coisa, quando a gente fala de anfíbios, né, aí os maiores representantes, os grandes representantes que você deve conhecer são os sapos, as rãs, as pererecas, né, o grupo dos anuros. No reino vegetal nós também temos essa transição. Então o grupo que marcou a saída do ambiente aquático para o ambiente terrestre foram justamente o que a gente está falando hoje, que são as briófitas, tá? Então essas briófitas, elas começaram a existir a partir do momento que os organismos aquáticos, os vegetais aquáticos começaram a sair. Então imagina aí que vamos tentar contextualizar com você, né? Ou comigo. Imagina que você fosse uma alga verde filamentosa, que era comum, né, no período devoniano, há milhões de anos atrás, quando não existia nenhum animal habitando o ambiente terrestre. Então você imagina lá que você estava vivendo nos oceanos livremente, flutuando na água, e aí até que você enjoou desse lugar e você acabou encontrando uma ilha deserta, um pedaço de terra lá fora, e você começou a imaginar, o que será que tem ali em cima, né? Como é que será que eu posso chegar lá? Será que dá para viver lá? Então foi isso, né? Claro que eu estou contextualizando aqui, mas foi isso que essas algas verdes filamentosas fizeram. Esses primeiros vegetais saíram do ambiente aquático, presta atenção nisso, eles estão saindo do ambiente aquático e estão indo para o ambiente terrestre, tá? Então vocês estão vendo que eles estão fazendo uma transição. Por isso que eu disse que eles são os anfíbios, eles têm duas vidas, né? Uma na aquática e outra na terrestre. Só que assim, então eles estavam vivendo no ambiente aquático e estavam migrando para o ambiente terrestre. Então eles não poderiam sair de uma vez só. Eles teriam que fazer isso paulatinamente, teriam que fazer isso aos poucos, tá bom? Então essas plantas foram criando algumas adaptações para poder viver nesse ambiente, que é isso que a gente vai falar agora. Por isso que eu disse que como eles vivem nessa transição, esses grupos de vegetais, eles tiveram que se adaptar. Então ele vivia no ambiente aquático, chegou lá no ambiente terrestre. Quando chegou lá no ambiente terrestre, ele encontrou logo um inimigo logo de cara. É um cara que até hoje está lá em cima, né? Chamado Sol. Então o Sol, ele não tinha o mesmo poder dentro d'água como ele tem aqui fora, né? Então aqui fora o poder de desidratação dos seres vivos é muito grande. Então é muito mais fácil você perder água no ambiente externo da água do que lá dentro, né? Então você está vivendo no ambiente aquático, é muito mais difícil você perder água por desidratação. Dependendo de algumas condições você até consegue. Mas de forma geral, você é adaptado àquilo ali, você dificilmente vai perder água. Esses vegetais, quando chegaram no ambiente terrestre, tiveram logo esse baque, né? Pô, eu tô saindo do ambiente aquático, tô indo pro terrestre, só que lá no terrestre eu tô vendo que é seco. Então eu tenho que me ambientar esse ambiente seco. Então essas plantas, para poder sobreviver no ambiente seco, elas não puderam ir muito longe da água. Elas tiveram que viver naquela parte mais próxima, a região mais úmida da terra, e ao mesmo tempo um pouco mais sombreada. Né? Sombreada naquela época não tinha tanta sombra, né? Mas hoje em dia a gente encontra esses vegetais principalmente nessa área mais sombreada, tá? Justamente por isso, para evitar a perda de água. Então pense sempre o seguinte, se eu estou saindo do ambiente aquático e indo para o terrestre, eu não posso ir muito longe da água. Eu tenho que ficar ali próximo às margens, né, dessa região, que é porque o ambiente continua úmido. Então eu estou vivendo no ambiente terrestre, só que eu ainda estou numa região muito úmida. Essa é uma das principais características aí desse grupo. Outra característica muito importante é que esse grupo de vegetais, eles são considerados avasculares. Anota essa palavra aí, eles são avasculares, tá? Avasculares significa dizer o quê? O prefixo A, né? Eu já disse para vocês em outras aulas, significa negação de alguma coisa, né? Então eles não têm alguma coisa. Se você vê aí, avasculares, eles não possuem
vasos, eles não possuem vasos condutores. Ou seja, diferente dos grandes vegetais que nós temos hoje em dia, né, que nós iremos falar numa próxima aula, esse grupo ele era muito pequenininho, tá? Então eles eram algas que viviam ali no ambiente aquático. Como eles já viviam no ambiente aquático, eles não precisavam ali estar trocando muitos fluidos, né? Então ele já conseguiu esses fluidos diretamente ali do ambiente que eles estavam vivendo, já estava em contato direto com a água. A partir do momento que você sai desse ambiente, você está mais exposto. Só que esses organismos eles ainda estão se desenvolvendo. Então eles não tinham vasos condutores, como não tem até hoje, porque esses grupos não foram extintos, tá? Eles ainda existem até hoje, como eu mostrei na foto aí no início da aula para vocês. Então vocês percebem que são plantas muito pequenas. Por elas serem avasculares, uma das principais características dela é que elas não crescem muito, tá? Por que elas não crescem muito? Se ela não tem vasos condutores para transportar a seiva, para transportar nutrientes para as outras células, não tem por que esse ser vivo crescer muito. Então, geralmente, eles crescem aí em torno de 5 centímetros a 10 centímetros. É claro que a gente tem algumas exceções, podem crescer um pouco mais, mas ainda assim são organismos muito pequenos, tá? Principalmente por essa característica. Outra coisa, eles, como eu disse para vocês, eles são ainda muito dependentes da água. Então essa é uma informação muito importante para você, tá? Eles são muito dependentes da água porque, como eu disse para vocês, para evitar essa desidratação, então eles precisam sobreviver ainda nesse ambiente terrestre. Para poder sobreviver, você precisa estar nesse ambiente muito úmido, com a presença de água constante, tá? Outra coisa é em relação à reprodução. Os organismos masculinos desses grupos de briófitas, geralmente eles possuem o espermatozoide flagelado. Ou seja, eles têm um rabinho, né? Então, se eles têm esse rabinho é porque eles precisam nadar. Então, se você observar, esses organismos eles utilizam a água para poder liberar os espermatozoides na água e esses espermatozoides saírem nadando até encontrar uma fêmea. Então, eles são dependentes por dois motivos. Anota isso aí. Eles são dependentes principalmente para sobreviver e também para reprodução. Então, geralmente as provas de vestibular de vocês vão cobrar isso daí, tá? Eles são dependentes para sobreviver, porque eles são um organismo de transição, e também para reprodução. Não esqueça disso daí. Isso daí, inclusive, vai ser uma das características que vai mudar nos grupos lá na frente, tá bom? Se você imaginar, pensa por outro lado também. Se você está querendo conquistar o ambiente terrestre, eu vou sempre falar isso aqui para vocês, vou sempre fazer essas comparações nas próximas aulas. Se você quer conquistar o ambiente terrestre, você não pode ficar muito apegado à água. Você tem que se livrar dessa água aos poucos. Então observa aí, ela depende muito de água para sobreviver e depende muito de água para se reproduzir. Então guarda essas informações que elas vão ser importantes nas próximas aulas. Esses organismos, como eles viviam na água, eles não tinham estruturas para se fixar, né? Então eles não possuíam raízes. Esses primeiros seres vivos que chegaram na Terra também não possuíam raízes. Né? Nem possuíam caule, nem possuíam folha, porque eles são organismos muito pequenos. Mas eles começaram a desenvolver estruturas semelhantes a isso, tá? Correspondentes a isso. Então, eles precisavam se fixar em alguma coisa. Então, ao invés de raízes, eles desenvolveram rizóides. Os caules também não eram desenvolvidos porque eles não tinham vasos condutores, então eles desenvolveram cauloides. As folhas, pelo mesmo motivo, não eram tão desenvolvidas, então eles desenvolveram filóides, tá? Nessa sequência que eu estou falando aí para vocês. Outra situação em relação à reprodução é que esses organismos eles são majoritariamente criptógamas. Professor, o que é um ser vivo criptógamo? Cripto significa escondido e gama tem a ver com gameta, né? Então significa dizer que se você olhar para uma briófita que não esteja em fase reprodutiva, você não vai conseguir distinguir com facilidade o macho de uma fêmea, porque os órgãos reprodutores deles estão escondidos. Tá? Então você vai olhar os dois, esses dois parecem, não tem como diferenciar macho e fêmea, simplesmente pelo fato de eles serem criptógamos. Mas quando a gente vai ver daqui a pouco que quando eles estão na fase reprodutiva, você consegue identificar principalmente as fêmeas, tá bom? Os tipos de reprodução desses grupos são os dois, tá? Da forma assexuada, que não utiliza gametas, né? Mas que pra gente não interessa tanto agora, e a forma sexuada, que é o que a gente vai abordar com maior profundidade, tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui no slide para vocês é que geralmente eles são dioicos. Claro, a gente sempre vai encontrar as exceções. Existem alguns grupos que não são dioicos, tá? São hermafroditas. Mas vamos tratar aqui dos dioicos, que é para a gente poder generalizar um pouco a reprodução desse grupo das briófitas. No caso dos machos, eles vão apresentar uma estrutura que a gente chama de anterídeo.
No caso das fêmeas, a gente vai chamar de arquegônio, tá? Eu vou colocar daqui a pouco uma imagem para vocês que representa todo esse passo a passo aí, vai ficar mais fácil, tá bom? Primeiro, vamos entender o que tem essa parte aqui. Gente, perceba aqui no slide que eu deixei bem marcado para você, deixei bem evidente uma informação. Eu quero que você preste atenção nessa informação e também não esqueça dela, tá? Você vai usar essa informação para muitas questões na sua prova, tá? Porque uma das principais diferenças que existe desse grupo em relação aos outros é o que está escrito aqui. Tá? E eu vou logo ser sincero com vocês. Eu estou explicando um monte de coisa aqui, mas provavelmente as questões das provas de vocês vai abordar esse slide aqui, tá? Então ele está falando basicamente tudo que você precisa saber. Inclusive agora, as plantas de forma geral, né? A gente vai ver que elas têm duas fases reprodutivas, que a gente chama de alternância de gerações. Tá? Então uma hora ela está numa fase, outra hora ela está em outra fase. Você vai entender aos poucos quando a gente for explicando os outros grupos. Tá? Nesse grupo aqui, ele já apresenta essa alternância de gerações. Ou seja, você vai ter uma fase dominante, que aparece a maior parte do tempo, e você vai ter uma parte efêmera, que é aquela que surge esporadicamente, geralmente na época reprodutiva. Tá? Nesse caso aqui das briófitas, a fase dominante, anota isso aí, a fase dominante, pega a sua telha, seu carvão aí para anotar isso daí, que é muito importante. A fase dominante, gente, é o gametófito. Tá? A fase dominante é o gametófito. E a fase efêmera vai ser o esporófito. Você vai ver que os próximos grupos também vão usar essa classificação de gametófito e de esporófito. A palavra gametófito vem de gameta, né? Tem a ver aí com o espermatozoide, tem a ver com o óvulo. E o esporófito tem a ver com os esporos. Agora perceba que eu coloquei geneticamente falando que os gametófitos eles são haploides. Eles têm a metade da carga genética nesse grupo aqui, na fase dominante. Então, na fase dominante, ele tem a metade da carga genética. E na fase efêmera, ele tem a carga genética completa. Aí você deve estar pensando, professor, estou numa confusão aqui que eu não estou entendendo mais nada. Deixa eu tentar fazer uma analogia com você aqui para ver se você consegue interpretar aquilo que eu estou falando. Imagina aqui o seu professor. Para eu poder nascer, para eu poder estar aqui dando essa aula para vocês, antes de eu existir, o meu pai e a minha mãe tiveram que se unir, tiveram que unir gametas, né? Então, meu pai com o espermatozoide dele, o espermatozoide do meu pai era a fase haploide. Meu pai tinha metade das informações dele e juntou com a fase haploide da minha mãe, que é o óvulo, com a metade das informações dela. Então, a metade de um mais a metade de outro vai formar um inteiro, certo? Matemática, gente. Isso aí não tem para onde fugir. Então, a metade do meu pai com a metade da minha mãe formou o professor Harrison. Então, diga o seguinte... A fase que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo o espermatozoide e o óvulo da minha mãe ou vocês estão vendo uma pessoa completa? Claro, vocês estão vendo uma pessoa completa aqui, né? Eu já estou formado, eu já existo. Então isso significa dizer que a fase que você vê com maior frequência é a fase dominante. Nesse caso aqui, a minha fase dominante já é a junção dos dois. Então eu sou diploide, né? Eu sou 2N. Agora observa no slide aí, ó. A planta ela simplesmente inverteu isso daí. A fase dominante é como se fossem os espermatozoides. Então imagina, vamos jogar isso para esse exemplo que eu dei agora. Se eu fosse uma briófita, a fase dominante, a fase que você veria andando por aí pela rua, seria os gametas dos meus pais. Você veria espermatozoide e óvulo dos meus pais andando por aí. E eu só apareceria na época da reprodução. E depois eu sumiria de novo. Tá vendo como fica meio estranho isso? Mas é justamente isso que esse grupo errou. Daqui para frente as outras plantas vão corrigir isso daí. Então por isso que eu digo que isso aqui é muito importante para você. Provavelmente isso aqui vai ser cobrado nas provas de vocês. Então anota isso aí, tá bom? Gente, a gente tem dentro do grupo das briófitas, a gente tem aí basicamente 3 filos, tá? Eu vou falar bem rapidamente aqui porque não é tão interessante pra gente nesse momento, tá? Então a gente tem um grupo aí dos antóceros, que são essas plantinhas. Então vocês estão vendo que são plantas muito pequenas, né? Então vocês estão vendo aí, ó, os antóceros. Tem também o filo das hepáticas, também são plantas diminutas, né? Não passam aí de 10 centímetros. Elas são chamadas de hepáticas porque muitas delas, há muito tempo atrás, ainda hoje na medicina tradicional, ainda se usa boa parte dessas plantas para doenças do fígado, né? Por isso que elas são chamadas de hepáticas. E o grupo mais diverso, né? Geralmente nas provas ou no próprio ambiente você vai encontrar os musgos. Esses carinhas aqui são encontrados principalmente em regiões onde tem muita água corrente. Então você tem aí uma região que fica escorrendo água o tempo todo, fica passando aquela água ali, se você está numa floresta, próximo a um riacho, ali na beirada dos lagos, dos rios,
você pode encontrar com muita facilidade os musgos, tá? Porque eles vivem nesse ambiente úmido, como eu disse para você. Então, sempre próximo à água você vai encontrar musgo com muita facilidade. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem ao lado, eu estou aumentando essa imagem, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo aí que tem a foto original, né? E do lado direito eu fiz estou aumentando para você. Então, eu vou jogar aqui na tela para você ver, para ficar maior e de fácil entendimento. Então, entenda aí que tem duas fases, ó. Da metade para baixo a gente tem o gametófito. Então, o gametófito é composto pelo rizoide, pelo cauloide e pelo filóide. Então, o gametófito, ele é haploide nessa fase, ele é só a metade dos gametas, e ele é a fase dominante. O esporófito, que já é essa hastezinha em cima, então você tem a haste, você vai ter a cápsula, e os esporos que estão dentro dessa cápsula, que a gente vai ver qual é a função de cada um daqui a pouco. Então entenda que a parte de baixo é a parte dominante, né? Ela fica existindo o tempo todo, e essa parte de cima é o esporófito, que é onde vai ter os esporos. Então toda vez que você vê um musgo com essa hastezinha para fora, você sabe que aquela é uma planta aí do sexo feminino, tá bom? Professor, como é que funciona essa reprodução aí? Então eu coloquei aqui o ciclo de vida para vocês. Então, como eu estou falando para vocês, ciclo de vida. O ciclo significa que ele vai sair de um ponto e vai voltar para esse mesmo ponto. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes você vê uma questão dessa na prova, você se desespera. Aí você fala, professor, por onde eu começo? Gente, um ciclo, ele começa e termina no mesmo ponto. Então, por onde você quiser começar, vai dar no mesmo, tá? Mas eu sugiro que você comece pela parte mais inicial de todas, a parte mais básica, tá bom? Pela reprodução, né? Então, onde que você vai ver isso? Você vai ver aqui, ó, os anterozoides junto com a parte masculina junto com a feminina. Então, como eu disse para vocês, imagina que essas plantinhas ali estão vivendo ali num ambiente aquático, num ambiente muito úmido, com bastante água. Na época da reprodução, os machos vão liberar os anterozoides, né, os espermatozoides dele, que são flagelados, eles vão nadando até a fêmea. Quando ele encontrar uma fêmea, ele vai fecundar essa fêmea, gerando aí o gametófito feminino maduro, né? Então você vai ter o zigoto, né, que é a junção do espermatozoide com o óvulo, né, do anterozoide dele com a oosfera. E aí você vai formar, então você vai começar a desenvolver aquela parte de cima, que é o esporófito. Então lembrando, a parte que está embaixo aí desse desenho, olha para essa parte da esquerda aqui, né? Então você está vendo que a parte de baixo ali é o gametófito, é a fase dominante, é a fase haploide. Após a fecundação, você está juntando o gameta do macho com a fêmea. Então você está gerando um filho, essa planta está ficando grávida. E aí que vai surgir o esporófito, né? Então esse esporófito já tem todas essas estruturas aí que nós já vimos. Temos a cápsula e dentro da cápsula nós temos os esporos. Então é como se essa cápsula fosse a barriga e o bebezinho está lá dentro. Os esporos são os bebezinhos. Só que tem um detalhe aqui, ó. Esse esporo, ele vai sofrer algumas meioses, né? Então é por isso que eu disse para vocês que essa fase ela está invertida. Se esse esporo fosse diploide, essa planta já ia nascer adulta, entendeu? Então o que acontece? Não ia ter aí não ia poder ter a reprodução, porque ela já ia ser 2N. Então nesse caso aqui o esporo, quando ele está lá dentro da cápsula, ele vai ter que diminuir. Eu disse para vocês que o esporófito ele é diploide. Ele tem a parte do masculina com a feminina. Mas para poder ele se reproduzir novamente mais tarde, ele precisa ser masculino e ser feminino, ele precisa estar dividido de novo. Então esse esporo ele acaba sofrendo uma meiose, ele é 2N, lá dentro da cápsula ele sofre uma meiose e ele volta a ser haploide de novo. Quando ele cair no solo, ele vai começar a germinar haploide. Por isso que quando ele germina haploide, ele é a fase do gametófito, é a fase dominante, tá bom? Então esses haploides vão se reproduzir formando um diploide. Aí ele volta a ser haploide e volta a ser gametófito. Depois fica o ciclo, fazendo esse ciclo eterno. Tá bom, galera? Eu coloquei aqui uma questão aqui da Universidade de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, que ela diz o seguinte: na passagem evolutiva de plantas aquáticas, ou seja, das algas verdes filamentosas que eu disse para vocês, para o ambiente terrestre, alguns cientistas consideraram as briófitas as primeiras a apresentarem características que permitiram que as plantas invadissem esse tipo de ambiente. No referido grupo, que é o das briófitas, uma dessas características é: letra A, o aparecimento da clorofila, dando início ao processo da fotossíntese. Então, nesse grupo aqui, ele já existia essa fotossíntese, as algas já faziam fotossíntese, então não apareceu a fotossíntese agora, ela já existia. O surgimento de tecidos para condução,
Como eu disse para vocês, essas plantas, uma das características delas são avasculares, então ela não tem tecidos de condução. Formação de sementes como modo eficiente de propagação. Em nenhum momento eu falei para vocês de semente, não falei de fruto, não falei de flor, não falei nada. Isso é característica das plantas futuras, tá? Então elas se reproduzem através de esporos, né? Também está errado. Surgimento de rizoides, que assumiram as funções de absorção e fixação. Então aí a gente já tem uma resposta, né? A gente já tem uma resposta aí, que é justamente o surgimento de rizoides. Eu disse que esse grupo, eles não têm ainda vasos condutores. Se eles não têm vasos condutores, a gente não pode dizer que eles têm uma raiz, não pode dizer que ele tem um caule, não pode dizer que tem uma folha. Então eles têm rizoides que vão ajudar ali mais na fixação do que na absorção desses nutrientes. E a letra E também não pode ser porque a eliminação da dependência de água para fecundação. Uma das coisas que eu disse para vocês, ela precisa de água para sobreviver e também para se reproduzir. Então a próxima questão aqui ela fala o seguinte, são características das briófitas. A fase gametofítica dominante, guarda a informação que ela está certa. Fase gametofítica dominante, é a fase haploide. Esporófito dependente do gametófito. Claro, o esporófito ele não pode existir se não houver a base, né? Que é o gametófito. Então a parte de cima é a mesma coisa da mãe, o filhinho não pode existir se não existir a mãe. Tá? Então também está certo isso aí. Fecundação dependente da água. Nós falamos várias vezes disso aqui no vídeo, né? Então a gente já tem a resposta correta aí, letra A. Mais uma questão aqui, sobre a condução de água e nutrientes no corpo das briófitas, marque a alternativa incorreta. Gente, olha essa pegadinha aí, ele está pedindo a alternativa incorreta. Significa que tem aí 4 corretas e uma errada. Ele quer justamente essa errada. Muita gente se ferra na hora da prova por causa disso aí, que ele começa a ver tudo certo, aí ele acaba chutando. Né? Então, leia com bastante atenção. Por serem plantas avasculares, tá beleza, água e nutrientes não circulam no corpo das briófitas. Gente, essa é a resposta, a gente já viu que está errada. Por quê? Apesar de serem avasculares, ela não tem vasos condutores, mas essas plantas elas precisam passar os nutrientes de uma célula para outra. Elas fazem isso através da difusão. Tá? Então é uma forma menos eficiente do que se tivesse vasos condutores, mas elas continuam fazendo esse transporte de substâncias dentro das células, tá bom? Então ela faz isso, só que ela não usa vasos. Então a questão incorreta é justamente isso daí. Tá? Então letra A, tá bom, galera? Então, por hoje é só. É isso aí.